vestidinho de menininha e comecei a orar todos os dias. Eu orava nesse vestidinho, colocava minha mão, orava, profetizava, eu creio no meu milagre, eu creio no meu milagre. Eu orava na cabeça do Ibrahim, eu creio no milagre do Ibrahim, eu creio. E profetizava, eu orava sempre, declarava a palavra na vida dele, sempre. E aí eu descobri essa gestação, assim, algo sobrenatural, porque os médicos falavam que não, que não, que não, que não. E eu engravidei. E aí quando eu já achava que eu estava vivendo o sobrenatural de Deus, né? E eu já achava, não, eu realmente estava vivendo, porque o bebê estava ali. Eu tenho a filmagem, tudo, o coraçãozinho batendo, tudo. Então o milagre aconteceu, o milagre estava ali, né? Só que eu nunca imaginei que eu iria perder. Foi a mesma coisa assim, Deus me deu como se Ele tivesse me dado o gostinho da vitória e aí eu perco, sabe? Mas eu entendo assim, foi tudo um processo, porque o meu marido não tinha sido curado. Faziam 4 meses que eu estava nesse jejum e que eu tinha comprado esse vestidinho, eu orava todos os dias, sabe? Especificamente por isso. Porque eu já estava com 34 anos, não, 33. E eu já estava achando assim, nossa, meu Deus, tô com 33, né? E decidi fazer algo diferente. E aí, com 4 meses de jejum, eu descubro que estou grávida. Com 11 semanas de gestação, eu descubro que o coração parou. Só que nisso, o Ibrahim não tinha recebido a cura dele. Eu estava grávida, mas o Ibrahim continuava sentindo dor, continuava tendo febre, teve um dia que ele me chamou e falou assim, olha, eu vou morrer. Eu quero que você faça isso, faça aquilo. E eu colocava a mão na cabeça dele e falava, você não vai morrer. Você não vai morrer porque o Deus que eu sirvo é um Deus de cura, é um Deus de milagre, Ele prometeu. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir a palavra dele não volta atrás. Ele vai cumprir, declarava isso. Nesse momento, ele já estava assim, sabe, com a fé dele desfalecendo. E eu falava, não, você vai continuar crendo, você vai continuar crendo no seu milagre, Deus vai fazer. Só que a gente não tinha diagnóstico, a gente não sabia por que isso estava acontecendo, por que ele tinha tanta dor, por que ele tinha tanta febre. E o médico falava assim, não, toma antibiótico, é infecção de urina, não sei o quê. E nisso ele tomou vários antibióticos fortíssimos e nada resolvia. Quando a gente, depois de quase um ano, em 2021, depois de quase um ano que a gente teve essa perda, ele estava com muita dor, e eu tinha clínica na faculdade, e eu lembro que eu saí de casa, e ele falando pra mim assim, eu vou morrer. E eu fui pra clínica, e eu nunca fui de ficar falando em Instagram, essas coisas, sabe? Quando eu perdi, eu não fiquei também falando sobre isso, até porque era algo tão doloroso que eu nem conseguia falar. E também não queria fazer disso uma sensação, porque as pessoas às vezes gostam de ouvir tragédia, né? Eu não queria fazer um sensacionalismo disso, não queria... Eu estava sempre sorrindo ali no Instagram, sempre falando de Jesus, sempre falando que Deus é Deus de milagres, que Deus é Deus que cura. E eu falava porque eu realmente cria nisso e creio nisso. Então, quanto mais eu falava, mais a minha fé era fortalecida. Então, nunca falei, ai, gente, hoje eu tô muito ruim com meu marido. Falou pra mim que ele vai morrer. Nunca. Talvez as pessoas até algumas vezes percebiam que eu estava um pouco mais abatida, mas não ao ponto de saber exatamente o que estava acontecendo, né? E aí eu me lembro muito desse dia que eu fui para a faculdade e ele disse assim, olha, eu vou assinar uns papéis, coisas assim importantes, sabe? Porque tipo assim, eu vou morrer, então você precisa ficar ciente de tudo. E foi uma situação muito ruim. E eu fui para a faculdade. Quando eu voltei, ele falou assim, eu estava pesquisando nisso, esqueci de falar, né, que quando eu perdi a gestação, eu não parei de fazer o jejum. Eu falei, eu não vou parar de fazer esse jejum, porque eu estou fazendo, porque eu quero viver algo
sobrenatural em Deus. E não é porque ele me disse um não que eu vou parar de fazer. Não é porque ele me disse um não que eu vou parar de crer que ele pode fazer. Não é porque ele me disse um não que eu vou deixar de acreditar. Porque eu não vivo baseado nas coisas dessa terra. Eu vivo baseado na eternidade. Então não vou me importar. Se ele me disse não, ele tem um motivo especial para ter me dito não. E eu me apeguei a isso. E aí, quando eu voltei, então eu fiz esse 1 ano de jejum. Quando eu voltei da faculdade, ele falou assim, olha, eu estava pesquisando sobre alguns sintomas que eu sinto e eu descobri um artigo que foi publicado há 5 anos atrás. E o artigo conta a história da minha vida. E eu entrei em contato com o médico e o médico entrou em contato por e-mail. Fala pra mim quem hoje responde e-mail tão rápido. O médico respondeu e-mail em menos de 2 horas. Ele respondeu o e-mail do Ibrahim. E falou assim, olha, eu escrevi o artigo junto com meu irmão. Eu vou passar o telefone do meu irmão, porque é ele que é o urologista. E aí o Ibrahim entrou em contato com o Dr. Bernardo Xavier, lá da Bahia. E aí o Dr. Bernardo falou para ele assim, olha, me manda os seus últimos exames. E aí ele mandou, ele falou assim, e aí, o médico achou alguma coisa aqui, né? Meu marido falou, não. O médico olhou e falou que eu não tenho nada. Aí ele pegou, printou a foto, desenhou, olha, você tem uma pedra no ducto ejaculatório. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. E foi desenhando. E falou assim, e esse aqui a gente pode fazer uma cirurgia e você vai tirar. Ele não garantiu, né? Eu não vou garantir que você vai ter espermatozoide viável quando a gente tirar essa pedra, mas eu posso garantir que a pedra vai sair daí. E aí, em 15 dias a gente estava na Bahia. Nossa. Aí ele deu a opção, né? Ele falou, ou vocês vão para Belo Horizonte ou vocês vêm para Bahia que eu faço a cirurgia. Gente, o médico não queria cobrar nada. Nada, ele falou, a Unimed cobre tudo. Ele não queria... Pensa, 11 anos esperando por um milagre, esperando por um diagnóstico. E na hora de... Quando ele teve o diagnóstico, meu marido, ele sempre orava assim, Deus, eu não quero que não apareça. Eu quero que apareça. Eu quero saber o que eu tenho. Eu quero o diagnóstico. Eu quero a causa. E quando a gente descobriu a causa, pensou, nossa, essa cirurgia vai ser super cara, né? Nada. O médico falou, a Unimed cobre tudo. E aí, de qualquer forma, meu marido quis retribuir o médico, mas o médico, assim, enviado por Deus, sabe? Meu marido entrou de manhã no hospital, quando foi à noite ele saiu. A gente tem o vídeo da cirurgia, tem o vídeo da pedra, tirou a pedra, não tinha... O médico, por exemplo, eu não posso dar expectativa, né, que vai ter espermatozoide viável, porque são muitos anos sem, né? Muitos anos do seu corpo tendo que reabsorver isso tudo. E aí, quando ele fez o primeiro espermograma de 0, que antes dava 0, deu 172 milhões. Meu Deus! 172 milhões. Até emociono, né? Pra quem dizia assim, era impossível, né? Não tem como, não tem como, não tem da onde, não tem como a gente pegar um exame assim e ver tudo normal, sabe? Uma gestação, para acontecer naturalmente, tem que ter mais de 15 milhões de espermatozoides. No caso do meu marido, não tinha nada. Teve, quando eu engravidei, que eu perdi... Às vezes o espermograma dava 50 espermatozoides, pensa? Tinha que dar milhões. E aí deu 172 milhões. E agora eu tô aqui. Meu marido tá curado, para glória e honra do nome do Senhor. Amém. Porque Deus usa a medicina, Deus usa os médicos. E ele só achou a causa porque nós oramos e nós cremos no milagre. Nós não desistimos. Ele não desistiu de pesquisar. Ele não desistiu de procurar. E nós não desistimos de orar e de crer nesse milagre. E agora eu estou aqui.
grávida de uma menininha, como Deus havia dito. Quando as pessoas perguntavam pra mim assim, você acha que é uma menina ou um menino? Eu não queria falar, porque eu pensava assim, nossa, eu não vou falar que eu acho que é uma menina, porque vai que eu vou ter 3 filhos, né? Gêmeos. Vai que essa não é a hora da menina. Vai que agora eu vou ter um menino e depois vem a menina. Então, quando vocês viram o vídeo lá no YouTube, foi muito emocionante, sabe? Você vê a fidelidade de Deus. Vê quando Deus fala, Ele cumpre. Deus cumpre promessas, Deus faz milagres. E nós precisamos crer. E nós devemos apostar todas as nossas fichas no que Deus falou. Se Ele falou, o homem pode falar que é impossível, o homem pode falar não, pode falar uma catástrofe, pode falar, olha, não tem jeito, para Deus tem. Deus é o Deus do impossível, Ele operou milagres no passado, Ele opera hoje, Ele vai continuar operando. Enquanto os filhos dele estiverem aqui, Ele vai continuar operando milagres. Amém.